Olá, meu nome é Tatiana Zanella Rodrigues, sou aluna do curso de Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Vou apresentar o trabalho intitulado Uso Sustentável da Polpa do Coco Verde na Produção de Bebidas Fermentadas Potencialmente Probióticas. Este trabalho foi elaborado em conjunto com os autores Carlos Antônio Henrique Sobrinho, Fábio Iranoyama Maia, Estefânia Fernandes Garcia, Noádia Priscila Araújo Rodrigues, Natasha Carolina Melo Diniz, Valquíria Cardoso Ferreira da Silva e Ingrid Conceição Dantas Gonçalves. Introdução. A cultura do coco verde movimenta de forma expressiva a fruticultura nacional. Dados de 2020 reportam uma produção estimada em 1,6 milhões de toneladas. Essa produção abastece o mercado interno de venda de água de coco, direcionado principalmente para o invase das águas em garrafas PET, muito comum nas cidades litorâneas. Se por um lado essa comercialização é motivo de muito otimismo, até mesmo para a economia, isso revela um grande problema da geração de resíduos sólidos, que são de difícil decomposição, por volta de 8 anos por unidade de coco, segundo a literatura. Embora haja uma política nacional de resíduos sólidos, os volumes descartados incorretamente ainda são preocupantes. Com esse descarte, há o desperdício da polpa do coco verde, que é um alimento que possui uma ótima qualidade nutricional. Essa matéria-prima tem grande potencial tecnológico, muito promissor para a indústria de alimentos e a gastronomia. A busca do consumidor por alimentos saudáveis desperta o desenvolvimento de produtos com alegações e propriedades de saúde, como as bebidas fermentadas e smoothies de matrizes alimentares não lácteas. Desta forma, a utilização de culturas probióticas como a espécie Limosilactobacillus fermentum é interessante considerando os benefícios que podem promover ao consumidor. Além disso, ações dessa natureza incrementam a economia e minimizam o impacto pela geração de resíduos ao meio ambiente. Após os argumentos apresentados, os objetivos do trabalho foram: objetivo geral, desenvolver e caracterizar bebidas mistas fermentadas com potencial probiótico, bebidas do tipo smoothie à base do albume comestível polpa do coco verde e manga, neste caso utilizamos a variedade Palmer. Objetivos específicos: avaliar as bebidas fermentadas quanto aos parâmetros microbiológicos, físico-químicos e reológicos ao longo de 4 períodos de armazenamento. O objetivo específico também incluiu estudar a vida de prateleira das bebidas e, por último, determinar as melhores formulações da bebida fermentada. Metodologia. Foram propostas 4 formulações de bebidas mistas com diferentes percentuais de polpas de coco e manga, conforme exposto na tabela abaixo. As formulações foram denominadas de formulação 50, 60, 70 e 80. O experimento se iniciou com a ativação da cepa probiótica Limosilactobacillus fermentum. A cepa estoque foi incubada em meio de cultura em calda MRS em estufa a 37 graus por 24 horas. Em seguida, o pellet foi centrifugado e ressuspendido 2 vezes em solução salina estéril por 15 minutos. Após a obtenção definitiva do pellet, foi realizado o ajuste até a densidade óptica desejada, correspondente à contagem de células viáveis de aproximadamente 9 log. Após o ajuste, a cultura foi adicionada às bebidas. A elaboração das bebidas foi realizada conforme o seguinte fluxograma. Os frutos foram adquiridos em pontos comerciais da cidade de João Pessoa. Após a extração das polpas, elas foram trituradas, coadas e submetidas à pasteurização a 80 graus por 10 minutos e resfriadas. Depois foram envasadas e receberam um inóculo ajustado. As bebidas foram colocadas em estufa incubadora do tipo BOD para o processo de fermentação e finalmente armazenadas sob refrigeração até o momento das análises, em 4 tempos distintos, 1, 7, 14 e 21 dias. Aqui podemos observar as 4 bebidas mistas após o invase. A metodologia abrangeu ainda análises microbiológicas, análise de viabilidade celular das bactérias acidoláticas, caracterização colorimétrica, físico-química e reológica, análise estatística através da estatística inferencial pelo teste ANOVA em triplicata, com resultados expressos através da estatística descritiva MET desvio padrão, com significância de 5%. Para análise do comportamento reológico, utilizou-se a regressão linear e análise multivariada PCA para averiguar a interação dos dados. Resultados de discussões. Os resultados das análises microbiológicas demonstraram conformidade com a legislação brasileira. A análise de viabilidade celular apontou uma contagem de bactérias acidoláticas entre 6,8 e 9 log. Ainda segundo a análise de viabilidade celular, os maiores valores foram identificados nas formulações 50 e 60. Contudo, o Regulamento Técnico de Substâncias Bioativas e Probióticos Isolados com alegação de propriedades funcional e ou de saúde da Anvisa informa que, ao atender os preceitos comprobatórios da legislação,
o produto satisfaria a nomeação como um alimento probiótico, independentemente da enumeração das bactérias acidoláticas apurada no momento das análises. Análises físico-químicas. A análise do pH e acidez apresentaram um comportamento antagônico para as formulações 50 e 60, com valores de pH abaixo de 4,5. Os resultados são desejáveis por inibir o desenvolvimento microbiano. Este resultado também é proveniente do metabolismo e produção de ácido lático pela cultura. O comportamento das bactérias acidoláticas pode ser influenciado por fatores diversos intrínsecos e extrínsecos, como a capacidade adaptativa e condições de armazenamento, justificando os resultados das bebidas 70 e 80. A influência das bactérias acidoláticas também é observada no comportamento de redução do teor de carboidratos e umidade, além também da concentração de cinzas para as primeiras bebidas. É importante mencionar que a constituição dos frutos também é um fator de impacto nos resultados. Com relação ao teor de lipídios, houve declínio na formulação 80 a partir do 7º dia de armazenamento, sugestivo do processo de pasteurização. Já para as análises de proteínas e atividade de água, apresentaram instabilidade em todas as formulações e tempos de armazenamento. Análise colorimétrica. Na colorimetria, a análise da coordenada L, que analisa o balanço preto e branco, apresentou valores menores do que 50, sugerindo baixa luminosidade das formulações, justificado naturalmente pelos teores das polpas. A coordenada A, que indica o balanço vermelho e verde, apontou as formulações 50 e 60 como as menos opacas. Já os valores da coordenada B, que analisa o balanço amarelo-azul, refletem a presença dos pigmentos carotenoides da manga. É possível notar que as formulações mantiveram o mesmo comportamento nos tempos inicial e final das análises. Análise reológica. Todas as formulações na análise reológica apresentaram um índice de comportamento do fluido menor do que 1. Desta forma, as bebidas foram classificadas como fluidos pseudoplásticos, ou seja, a viscosidade diminui com o aumento da taxa de deformação, o que já é esperado para produtos de frutas e vegetais, segundo a literatura. O parâmetro denominado de coeficiente de determinação ficou próximo de 1, demonstrando que o modelo reológico de ajuste de dados utilizado é adequado para a análise. O modelo a que me refiro é o modelo de Ostwald-Way. Ainda em relação à análise reológica, foi observado o aumento da tensão em função da taxa de cisalhamento em todas as formulações ao longo dos tempos. Alterações nas estruturas das moléculas pelas forças dinâmicas geradas durante a análise e temperatura de estocagem podem justificar o resultado. Neste gráfico, temos a denominada análise de componentes principais, PCA, capaz de analisar a inter-relação das variáveis da pesquisa. Neste caso, 74% das inter-relações puderam ser explicadas pelos componentes 1 e 2. As bebidas 50 e 60 foram mais correlacionadas positivamente do que as bebidas 70 e 80, considerando o tempo final de armazenamento, e o comportamento do pH pode ser explicado pela atuação das bactérias acidoláticas no componente 2. Conclusões. De acordo com os objetivos propostos, as formulações 50 e 60 puderam ser consideradas as mais satisfatórias ao analisarmos os resultados da análise de viabilidade celular, análises microbiológicas e fisicoquímicas como pH e acidez, além do comportamento dos vetores na análise multivariada de componentes principais. A utilização da polpa do coco verde se mostrou segura e viável, confirmando a sua aptidão tecnológica e senso de inovação. A realização desse trabalho deixa clara a sua possibilidade de valorização da cadeia produtiva, atuar como estratégia na geração de renda e combate ao desperdício de alimentos e reafirmar o seu caráter sustentável. Como sugestões futuras para o trabalho, apontamos a análise da resistência das bactérias ácido-láticas ao trato gastrointestinal simulado, a caracterização dos ácidos orgânicos e ainda uma análise sensorial das bebidas fermentadas. Agradecimentos. Os autores agradecem à Universidade Federal da Paraíba e ao Laboratório de Cozinha Experimental, ambos no campus de João Pessoa, e também ao Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias em Bananeiras, pela oportunidade na realização da pesquisa.